um tema também bastante polêmico. Vamos chamar o pastor Valdemar Figueiredo, que é cientista político, professor universitário, para conversar com a gente. Bom dia, como vai? Bom dia, bom dia. Salve, privilégio estar aqui com vocês. Acompanho sempre. Muito bom. Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, a gente vai resolver um probleminha de áudio, mas eu queria começar falando, um prazer receber o senhor aqui, pastor. Vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Quem diria, pastor Chique, você que está assistindo, entrou de cabeça na campanha de Nicolás Maduro, que está buscando a reeleição na Venezuela. É isso que você ouviu. Desde domingo. Você não ouviu errado, é isso mesmo. A Igreja Universal do Reino de Deus embarcou na campanha do Maduro. A guinada recente, desde março, pelo menos, pastores da cidade de Puerto Cabello, por exemplo, trocaram sermões alarmistas com ameaças de maldições ao governo Maduro por unção e bênçãos. É o que conta o pastor que está aqui com a gente hoje, o nosso querido colunista do nosso icrnoticias.com.br. Se você não acompanha as colunas do pastor Valdemar, por favor, o faça, leia lá no nosso site. O que explica essa mudança, pastor? Pois é, olha só, primeiro, é importante dizer que eu monitorei o jornal Folha Universal, semanário da igreja, com algo em torno de 2 milhões de exemplares, segundo eles, que são distribuídos toda semana. E o que eu busquei nessas leituras foi verificar a construção desse discurso político. Lembrar, né, que estávamos em período eleitoral, e, portanto, o que eu verifiquei foi uma sistemática, repetida e insistente construção de uma imagem de que toda e qualquer tentativa de mudanças que pudesse levar a um bem-estar social, bandeiras caras ao que eles chamavam de esquerdistas, comunistas, progressistas, tudo no mesmo balaio, é como se houvesse uma ameaça de essas mudanças trariam retrocessos. Então, eu tiro as coisas do lugar com uma intenção e acontece exatamente o contrário, o tal do efeito perverso. E daí eu verifiquei de forma mais acentuada essa semana, eu fui lá, busquei nas minhas anotações, vários artigos e editoriais da Folha Universal que falavam da Venezuela como um exemplo que o Brasil precisava olhar com muito cuidado, não só para a Venezuela, como sempre, Cuba, e os países que optaram por governos de esquerda e que estavam amargando resultados terríveis. Especificamente, alguns casos que eles vão citar aqui, que eu coloquei. Argentina, Alberto Fernandes, Chile, o Gabriel Boric, Nicarágua, Daniel Ortega e Colômbia, Gustavo Petro. Então, nesse artigo, eles colocam esses exemplos como exemplos que justificavam uma recomendação aos leitores da Folha Universal. Não votem nos partidos de esquerda agora nas eleições de 2022. E aí, algo muito nítido desses artigos e desses editoriais é que, caso o Lula vencesse as eleições, antigas parcerias e alianças se fortaleceriam. No caso específico, Cuba e Venezuela. Ao tomar todo cuidado, diziam lá os articulistas, todos eles identificados com discursos da extrema direita, eles diziam o seguinte: na América do Sul e na América Central está comprovado que essas mudanças que querem trazer bem-estar social, querem trazer equidade, justiça social, seja lá o que for, não deram certo. Então, a recomendação tranquila que estamos dando é: não vamos repetir os erros dos nossos vizinhos. Daí, vocês já podem ter a dimensão do meu estranhamento nesta semana, quando verifiquei uma grande contradição. A Igreja Universal está apoiando Maduro nas eleições da Venezuela. Não, foi Aí eu lembrei...
Foi um Lupcílio espanto, Rodrigues. professor, foi um espanto a gente ver. Inclusive, tem até umas imagens que a gente poderia mostrar para o senhor comentar logo em seguida. Vamos mostrar aqui o Vamos vídeo lá. do Maduro com a Igreja Universal. Num culto lá, né? Numa Isso, história... é incrível. Tengo en mi corazón las oraciones hermosas de los pastores y las pastoras. La Iglesia Cristiana ora por la paz, anhela la paz, y la paz está en la prosperidad de la nación. El presidente, sepa que hay un pueblo orando por usted y que todo lo que usted hace por este pueblo, el Señor se lo devolverá 100 veces más. Le bendecimos. Presidente, muchas gracias por honrar a la Iglesia y que Dios siga dándole sabiduría y entendimiento para que gobierne y el pueblo tenga paz. Bendiciones. Le damos las gracias a Dios primeramente y al comandante presidente por el reconocimiento hacia los pastores y la labor que ellos hacen. Bendiciones. Essa mistura de religião com política, né, me dá embrulhos. Eu não sei se o senhor se assusta, mas esse tom messiânico misturado com política me deixa realmente cabelo arrepiado. Total. Eu estava lembrando daqueles versos, né, do Lupcílio Rodrigues, né? Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Nós estamos, então, diante de um quadro. Eu separei esses vídeos, coloquei lá no artigo, vocês vão poder depois verificar a oração nesse evento do bispo da Universal, que estava no evento, e fez uma oração contra todos os embargos que ainda estão diante da Venezuela. Então, ele ora para que todos os embargos caíssem e depois faz uma oração como que estivesse ungindo e abençoando. Aí, ó, tá aí, o Maduro. Com tanta... enfim, a contradição é tão grande, que os caras não se constrangem. Eles vão nessa toada, sermões que antes eram alarmistas, aqui no Brasil, em 2022, falando do perigo do contágio, e agora, sem qualquer disfarce, esse é o bispo Ronaldo Santos, faz uma oração como que estivesse brindando, né, abençoando e livrando de todo mal, e, por que não, né, ungindo o Maduro como um candidato forte a continuar no poder na Venezuela. Eu não entro no texto, nos méritos, né, Maduro ou não Maduro. A minha questão neste texto não é necessariamente nem a Venezuela, nem o Maduro, é a Igreja Universal do Reino de Deus, no uso que faz do seu discurso bíblico, político, né, absolutamente voltado para o que eu poderia chamar, né, o Bispo Macedo utiliza muito o termo a fé inteligente, fazendo uma distinção da fé meramente emocional. A fé inteligente é pragmática. Então, o pragmatismo político é conhecido. Quando se fala, então, em relações internacionais, relações entre os Estados no sistema internacional, o pragmatismo faz parte e acontece. Agora, quando você coloca a Igreja utilizando esse pragmatismo político para buscar concessões e, por que não, né, compensações, como vocês acabam de colocar, de embrulhar o estômago, né, para ficar realmente... Esse pragmatismo político, quando a gente fala assim, é uma maneira discreta ou educada de falar interesses econômicos, né? A gente fala pragmatismo político nas relações diplomáticas também, são trocas comerciais, interesses econômicos. E eu fico olhando essas imagens e me vem o eco da atuação da Igreja Universal aqui no Brasil também, né? Que sempre, em momentos decisivos, se aliou com quem está no poder. Não foi diferente com os governos Lula e Dilma, e não foi diferente agora, porque nos últimos meses, até onde eu tenho visto, houve uma grande aproximação da Igreja Universal, né, que é dona da TV Record. Se você olhar o site do R7 da TV Record, você vê que nos últimos meses não existe mais crítica ao governo do presidente Lula. Então, gostaria de ver também como o senhor vê essa aproximação da Igreja Universal com o poder aqui no Brasil.
Lembrando que já teve ministro da Universal no governo, né? Inclusive, né? Uhum. Era tamanha aproximação, né, professor, que tinha ministro da Universal no governo do presidente Lula, inclusive, né? Então, a tal da fé inteligente, ela se materializa em bens palpáveis. E, no caso, radiodifusão, concessões de radiodifusão. O que a Universal busca também na Venezuela é uma rede de comunicação para chamar de sua. Não sei se isso está na mesa de negociações. Alguns artigos, alguns jornalistas colocaram isso, mas eu, pelo menos, não percebi que as coisas estavam claras e palpáveis. Mas não é de se admirar caso isso ocorra, porque acontece e aconteceu em muitos outros países. No caso do Brasil, concessões de radiodifusão é a moeda de troca. É a moeda de troca. Essa moeda de troca, ela está em circulação desde a Assembleia Nacional Constituinte. E, pelo que temos verificado, isso só cresce, isso não diminui. Mesmo nos governos 1 e 2 do Lula, né? No governo Dilma. Esse grupo conta hoje no parlamento com mais de 20 deputados. Então, é uma bancada, para além da bancada evangélica, tem uma bancada da Universal, muito relacionado com o Partido Republicano, que não se pode ignorar. Então, nós estamos falando de um certo poder emergente que tem muito a ver com redes de comunicação, com construção de um discurso político potente e não necessariamente coerente, porque busca os seus próprios interesses. Tudo bem que o Estado, né, busca os seus próprios interesses nas relações internacionais, mas podemos tratar a Igreja Universal como um ator político, como tratamos os Estados? Não. Então, temos aí também isenções de impostos, temos, na verdade, muitos interesses em circulação. Sem E dúvida. como que a Universal se faz ouvir? Através de uma potente rede de comunicação, que aqui no Brasil nós conhecemos, sabemos que o quanto é importante economicamente, na construção de bens simbólicos e politicamente também. Professor, eu queria aproveitar também para mostrar um segundo vídeo que o pessoal aqui está me alertando, que é ainda mais impressionante, que o senhor colocou nessa matéria, e depois passar, porque acho que o Chico Sá tem também uma pergunta para lhe fazer. Então vamos dar uma olhada no vídeo? E mi Padre, neste momento, Senhor, de manos tomadas por Venezuela, por esta nação levantamos um clamor, porque pode, mi Deus, que tenhamos sanções, bloqueios de todas as partes do mundo, pero el cielo não. El cielo está aberto sobre esta nação, sobre este país. Então, mi Padre, eu te pido, haga cair bloqueios, sanções, todo, mi Deus, que ha impedido este país de sair a flote, de sair adelante. Oh Deus Todo-Poderoso, mira para este país, mira para esta nação, mira para este pueblo, mira, mi Deus, para quanto estas pessoas han sofrido, mi Padre. Oh Deus Todo-Poderoso, mira para esta nação e haga maravilhas que nunca foram hechas nesta nação, que nesta nação seu nome sempre seja glorificado e exaltado, mi Senhor. Bendiga ele, senhor presidente. É um portunhol de quinta categoria, e a gente vê claramente que é um brasileiro fazendo pregação lá, né? Mas, Chico, acho que você tinha uma pergunta para o professor. Pastor Valdemar, parabéns pelo seu trabalho no ICL. Essa sua última coluna é extraordinária e muito reveladora, né? Até para a gente tomar conhecimento da força da Universal na América Latina, mas essa praticidade que o senhor coloca, esse pragmatismo político da Igreja Universal, a gente está vendo agora, inclusive em Angola. Em Angola, o Edir Macedo havia sido praticamente expulso, né, como comandante da Universal lá, e fez um novo acordo agora, já está em paz de volta com o governo angolano, Elo. Tinha tido um atrito, voltou. Havia uma disputa na cúpula da Universal dentro de Angola. O Edir Macedo, no momento,
o que prova que ele está muito forte politicamente na América Latina e no mundo inteiro em relação à igreja dele. Ele retoma o comando agora em Angola e faz essa aposta também na Venezuela. Agora, isso, pastor, também mostra um pouco que essa ideia de que a igreja do Edir Macedo é ideológica, isso vai por terra, né? Ele faz acordo, é muito prático, é muito sempre teologia da prosperidade, inclusive a prosperidade governamental, né? Prosperidade dele também, né? Então, se tiver governo, ele vai lá e vai buscar um acordo. E lembrando que o interesse também é dos governos, parece, né? Não é só da Universal. A Universal não faz o acordo sozinha, né? Os governos locais têm muito interesse nesse acordo também, né? Exatamente. Agora, pastor Valdemar, é forte a igreja evangélica na Venezuela? Eles têm gente no parlamento? O que é que eles têm para dar nesse momento? Além da comoção popular da eleição. Então, eu comecei a acompanhar o Maduro nessa corrida eleitoral e percebi que, quer dizer, esse vídeo é um entre tantos, né? É direcionado ao grupo dos evangélicos. No março desse ano é que ele fez esse evento, um evento no espaço público em que ele atraiu os religiosos, sobretudo os evangélicos. E pelos títulos, apóstolos, cara, não sabia que existiam tantos apóstolos vivos, né? Mas existem muitos. Então, pela quantidade de apóstolos, de títulos, né, excêntricos ali, em termos religiosos, é uma linguagem bastante neopentecostal. Li algumas matérias falando de algo em torno de 20% da população da Venezuela que teria... muita coisa, né? Eu também fiquei surpreso. Eu, de fato, não chequei esses dados, né? Matérias jornalísticas que eu passei os olhos. Mas, assim, não haveria tal empenho do Maduro, não foi apenas isso. Lá pelo Twitter, ele várias vezes se comunica, ele faz eventos, instituiu em 2019 o Dia do Pastor, né, como uma data do Estado nacional, oficial. Então, tem aí se a gente lembra, né, da Venezuela algumas décadas atrás, existia até um certo mal-estar, mesmo com a Igreja Católica, lembra? Questões diplomáticas ali, tensas, difíceis com a questão religiosa. E hoje, Maduro, pelo menos nessas eleições, ele busca esse público, né? Interessante que aqui no Brasil, Chico, ocorreu que vários pastores trouxeram Bolsonaro e candidatos da extrema-direita para os templos, sem qualquer dificuldade e sem qualquer tipo de... Eu mesmo, monitorando em 2022, participei de vários cultos como observador, fazendo pesquisa de campo, em que grandes nomes desse bloco bolsonarista estavam nos templos, seja para agradecer pelo aniversário de casamento, seja para receber algum tipo de oração especial, unção especial. Agora, Maduro trouxe para o espaço público, para uma praça pública, diversos religiosos de diversas igrejas. Me parece que ainda tem lá setores que são bem reticentes, que estão bem, sabe, com uma certa dificuldade, né, de aceitar Maduro como seus candidatos, ou até mesmo não declarando candidatura oficial. Mas o fato é que isso é crescente, isso na América Central, América do Sul, passa a ser um tema que antes nos preocupava e nos ocupava muito, mas parece que agora os nossos vizinhos também lidam com esse tipo de situação. Agora, professor, em relação ao Brasil, a gente tem visto uma reaproximação da Igreja Universal com o governo Lula, por motivos óbvios, né? Mas me parece que o campo majoritário dos evangélicos, grande parte deles, ainda continua muito atrelado à extrema-direita, né? Me parece que não tem havido um movimento de retorno, né? Há ainda uma possibilidade de rediscutir, reconversar com parte desses evangélicos que já tiveram muito próximos aos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, do campo progressista de uma forma geral? Só completando, Williams, pastor, um segundo só, me desculpa. Eu acho que vai passar muito pela sucessão do Arthur Lira na Câmara.
Você vê Sim, que tem já há uma candidato à reaproximação Universal. com o Marcos Pereira, que é da Universal, é um parlamentar abertamente, declaradamente da Universal. Então, acho que vai passar muito pela sucessão do Arthur Lira. E parece que tem um interesse muito grande do governo Lula de colocá-lo no lugar ali. Se não houver uma maneira de evitar o candidato do Lira, se for o candidato da Universal, será o candidato da Universal, né? Bem, eu preciso problematizar um pouquinho essa questão, porque eu tenho acompanhado essa discussão e me parece que alguns intelectuais, alguns jornalistas, algumas figuras públicas falam da dificuldade do PT e do Lula na comunicação e na aproximação com o público evangélico. Eu queria entender melhor esse tipo de discurso e de construção, porque isso representa o quê? Fazer o que Maduro faz, ou o que está fazendo, atrair os evangélicos, assumir algumas questões que poderiam comprometer o Estado laico. Essas problematizações não podem sair do nosso radar, porque me parece que o governo precisa governar para todos, a questão religiosa é importante, mas atrair evangélico como eleitor, ou se aproximar dos evangélicos, tem a ver com concessões importantes, como concessões, não apenas concessões de radiodifusão, de TV, da ampliação das redes, mas também outras concessões, isenções. Então, atrair ao quê? Estamos conversando com líderes que se dizem detentores de uma representação que vai além da representação política ali, né, do legislativo ou do executivo, porque há essa dificuldade em que hoje setores estão bastante organizados, mesmo como lobby, não apenas a representação política, mas lobbies importantes funcionando no parlamento e Brasil afora, em que, de fato, eu, enquanto um cristão, enquanto um evangélico, gostaria que o governo e que alguns partidos conseguissem dizer não, conseguissem politicamente, de forma hábil, né, utilizar recursos que são recursos republicanos para tratar com certa equidade os diversos grupos religiosos, inclusive os ditos grupos religiosos que estão na categoria de minorias. Então, isso para a gente equilibrar um pouquinho, porque fica parecendo que há uma falta, há uma lacuna, há um hiato do contato do governo de esquerda ou progressista com setores que optaram pela extrema-direita. Então, quando se fala hoje em concessões ou em diálogo, é preciso diferenciar um pouquinho os termos e as práticas, porque senão a gente volta, o William acabou de colocar, não apenas o pragmatismo da Universal, mas o pragmatismo político, eleitoral, que pode custar caro, certamente vai custar caro. E cada vez que eu potencializo esses grupos, a moeda fica mais cara, o sarrafo fica mais alto. E aí as concessões terão que ser outras. Exato. E aí a gente pode ferir, inclusive, um princípio fundamental, que é o princípio do Estado laico. Exatamente. Apenas para ponderar e para problematizar. É importante sim, pastor. É isso, com certeza. E o preço para o futuro já está sendo plantado hoje, com certeza. Professor Valdemar Figueiredo, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que o senhor volte em outra oportunidade. Eu agradeço muitíssimo, sempre acompanhando vocês aqui. Hoje fiquei até meio gago aqui. Muito bom. Imagina, dando aula aqui para gente. Muito obrigada, professora. Valeu. Até uma próxima. Até, valeu. Chico, William, esse preço já está sendo plantado. Eu me lembro, coisa de um mês, o nosso querido analista de política lá em Brasília me liga e fala: Heloísa, você não tem noção do que eu estou vendo aqui na Câmara dos Deputados. A distribuição de concessões, exatamente o que ele estava falando, a distribuição de concessões de rádio e TV, o Misael estava, assim, chocado, a velocidade, a quantidade que estava sendo distribuída num dia só.
uma atrás da outra, uma atrás da outra. E a gente fica observando, hoje em dia a gente acha que redes sociais comandam todo o debate político, né? A gente esquece como em muitos lugares ainda há um poder muito grande, né, Chico, em especial nas rádios, né, nas rádios comunitárias, nas rádios locais, e como isso ainda é uma moeda de troca, né, como isso ainda é usado para esse tipo de distribuição. E por que o Centrão gosta tanto de alguns ministérios, né? Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações, que define quem é que vai ficar com qual rádio. Explica um pouco, né? Por que o Centrão gosta desses Total, ministérios? William, esses balcões aí, principalmente o Ministério das Comunicações, sempre foram muito interessantes para o que a gente chama de Centrão, desde o governo Sarney. O governo Sarney foi talvez o governo tenha feito a maior distribuição de uma vez só. Ele saiu dando rádio AM, FM à época. Era arriscado até você passar na frente ali do Palácio e ganhar uma concessão de tanta distribuição que ele fez